O anime começa com o protagonista Yuki Aito recebendo a sua assistente, a Shizu. Ele tá escrevendo um novo mangá erótico e precisa de referências para criar uma cena do personagem central apertando os melões pela primeira vez. Yuki quer fazer isso com a melhor qualidade possível e como nunca pegou nas mexericas de uma garota antes, a Shizu não tem interesse nenhum em ajudar o garoto e fala que não perguntou nada. Além de desenhar, ele precisa ter experiência para gravar na sua memória. Claro, ele não estava dando uma ordem apenas pelo bem do trabalho e precisa de alguém para cooperar. Ela pergunta se não tem outro jeito e Yuki começa a fazer drama e sem escolha ela aceita o pedido dele. No entanto, ele é muito tarado e aperta nas mexericas da Shizu. Ela fica muito envergonhada e dá um tapa na cara do garoto. Algumas horas depois, a diretora-chefe, Otsuna Mihari, chega na casa do protagonista perguntando sobre o mangá. Ela começa a ler e vê alguns erros. De um garoto querendo ver a calcinha de uma menina e sem qualquer diálogo ela mostra. Otsuna pergunta se o namorado de uma garota pode pegar nos melões dela na hora que quiser. Ele responde que sim, o cara não tem experiência nenhuma em romance. Como o mangá estava muito ruim, ela pediu que o Yuki refazesse. No entanto, ele fica depressivo por não poder colocar os seus sonhos no mangá e pergunta se ela não tem nenhum sonho. Ela condiz que tem um sonho de criar uma família e ter 2 filhos. Já o do protagonista é monstruoso, ele quer que uma garota se confesse para ele, e o sonho da Shizu é não causar problemas para o seu editor. No outro dia ele está muito pensativo, não sabe se deixa a garota só com um pedaço da calcinha ou totalmente. Ela condiz os dois estão bom. Ele explica que viu na internet que existe 2 facções, entre aquelas que gostam de calcinhas, a facção da exposição moderna e a facção da exposição total. De acordo com tudo isso, ele se diz ser da exposição total. No entanto, a facção moderna disse que um pouco pode ver seus sonhos, a pureza e a beleza, e que a exposição total vira algo pornográfico. Ele sentiu que as suas personagens estavam sendo chamadas de vadia. Ele responde que a melhor opção da pureza é não mostrar a calcinha. Enfim, ele chegou na resposta: não mostrar a calcinha, as pessoas podem achar suas imaginações para imaginá-las quem elas são. Porém, ele fica decepcionado porque quer mostrá-la completa. Nas horas seguintes, ele decide ir até o shopping para comprar e desenhá-las, mas não imaginava que lá iria encontrar a Otsuna. Além disso, a loja preferida do Prota, lá ele encontra sutiãs macios e bem fofinhos. Envergonhada, ela dá um soco no Yuki e sai correndo do estabelecimento. Como um pedido de desculpas, ele quer dar um sutiã para ela. Yuki então menciona que ela usa sutiã AA. Otsuna fica furiosa porque as garotas estão falando que ela tem a melancia minúscula. Mostrando a sua revolta, ela dá um soco na cara do garoto. No dia seguinte chega sua nova assistente, Fuya Hina, que admira muito o trabalho do Yuki e irá fazer o que ele quiser. Ele fica muito convincente e pergunta se pode fazer coisas pervertidas. Ela condiz que pode, mas só se ele se responsabilizar. A entrega que o protagonista encomendou finalmente chegou para aumentar a sua coleção de sutiã e calcinhas. No entanto, eles têm que se responsabilizar e entregar um mangá até amanhã e foi por isso que ele contratou uma nova assistente. Porém, ela não sabe desenhar. Ele ligou para Otsuna perguntando se tinha uma garota bonita para ser a sua assistente e não teria problema se ela não soubesse desenhar. Além disso, eles já estavam muito atrasados e tem que ensinar essa garota a desenhar. No dia seguinte saem os resultados da popularidade, mas o Yuki fica no meio da tabela e por pensar apenas em calcinha ele não se torna popular. Ele não tem nenhum objetivo, apenas desenhar calcinhas e pensar em opais. As garotas dão uma dica para ele fazer uma comédia romântica e colocar um rival na história. Elas pensam em colocar um garoto rico, bonito, bom em esportes e além de tudo um cavalheiro, mas ele condiz como que o protagonista vai ganhar de um cara assim. Porém, a Shizu não duvida da sua criatividade e que tem um ótimo potencial para se tornar um dos maiores mangaka. Yuki começa bem o mangá, porém ele sempre quer colocar cenas pervertidas. Mais tarde ele se reencontra e a Fuya fica curiosa para saber como os dois se conheceram. Há cerca de 1 ano atrás ela foi indicada pela sua empresa. Já dava para notar que ele não tinha experiência nenhuma com garotas. Por conta de estar atrasado, ele se viu obrigado a contratar uma assistente. Porém ele estava muito nervoso porque nunca ficou sozinho com uma garota antes. Indo servir um chá, sem querer toca na mão dela e o derruba. Limpando a camisa da garota, ele sem querer rela nos melões dela e toma um tapa na cara. Sem nenhuma intenção de fazer o mal, ele pede desculpa porque estava muito nervoso e a ensina a desenhar. Na despedida ele fica muito triste por ter feito tudo errado e pede que ela volte novamente. E foi assim que eles se conheceram. Foi uma bela primeira impressão. Sem criatividade ele procura a revista para achar cenários. Sem querer a Yuki derruba a caixa de revista mais 18 na frente das garotas. Ele então pergunta para Shichizu se os dois podem ter algum tipo de relação. No momento não, mas ela fala futuramente possa ter alguma chance. O primeiro passo é se livrar das revistas. Tentando rasgar, se lembra dos momentos felizes que teve junto com as revistas e no momento decisivo ele pipocou. Yuki não teve coragem, então a Shizu rasgou e nesse dia ele chorou a noite toda. Ao anoitecer, Fuya se despede e o protagonista fala para a Shizu que já acabou o expediente. No entanto, ela pegou um resfriado e pergunta se pode dormir na casa do Prota e sem pensar 2 vezes ele aceita. No entanto, ele nunca cuidou de ninguém antes e sem saber o que fazer
primeira coisa que ele pensa é de tirar a roupa da Shizu para que ela possa dormir. Ao acordar, ela percebe que o protagonista teve um grande esforço para cozinhar. Experimentando, ela fala que está delicioso. No outro dia, ele recebe uma ligação da Otsuna mencionando que tem uma garota disponível que é capaz de finalizar um manuscrito perfeitamente a uma velocidade incrível. No entanto, ela não gosta de ser ofendida e se caso isso aconteça, ela vai embora. Depois da explicação, ela chega, Kuro e Senna. No entanto, ela é uma garota bem nervosinha, qualquer coisa é motivo de chilique, mas vale a pena porque o trabalho dela é impecável. Por não conseguir abrir uma latinha de tinta, ela quer ir embora porque não gosta de confiar em ninguém. Ela acha que seria vergonhoso se as pessoas a chamassem de fraca. Para confortá-la, o protagonista abraça e, sentindo envergonhada, ela sai correndo. E agora, o que ele vai fazer em relação ao manuscrito? No outro dia, Kuroi pede o pagamento, mas infelizmente ela pede um valor exorbitante e não tem nenhum jeito de ele estar pagando esse valor. Porém, ela já esperava por isso. Ela então pede que o Yuki dê seu corpo. Ela pega o chicote e começa a dar uma surra no protagonista por fazê-la passar vergonha. Sentando em cima do proto, ela não imaginava que ele iria gostar de ser maltratado. Quanto mais ela bate, mais ele pede. Ao anoitecer, a Otsuna fala que a nova tendência é usar mascotes em mangás, o que condiz que no estilo que mangá que ele produz não encaixaria. Porém, a Shizu gosta de mascotes e por cada garota ele decide fazer. Após vários erros, ele finalmente chega na perfeição e para agradá-la faz até um boneco. Mas saiu essa bagaceira. Saindo correndo, o protagonista encontra um gato parecido com o mascote e decide fantasiá-lo para agradá-la. Indo para casa, a Shizu pergunta como a Tsuna conheceu o Yuki. Nos é mostrado um rápido flashback que a Otsuna estava tentando se tornar uma mangaka, porém seus desenhos são extremamente ruins. Ao olhar para o lado, vê o protagonista desenhando uma ótima personagem 2D. Ela ficou tão impressionada que decidiu perguntar qual seria o seu objetivo. Ele responde que é transmitir aquilo que ama. Ela fica muito comovida e pergunta o que é. Ele condiz que é calcinha e depois daquele dia ela resolveu se tornar uma editora. No outro dia, Yuki recebe a notícia que o seu mangá ficou em último nas pesquisas e até que melhore ele vai ser obrigado a banir calcinhas. Quando chega, encontra uma garota com seu mangá. Ela comenta que depois de algum tempo ficou chato. Tinha muitas cenas de estilo desproporcional. O autor está fazendo de tudo para mostrar a calcinha da heroína central. E bom, isso acaba com o garoto. No local aparece o Tsuna falando que essa garota é a Gongon, a editora-chefe. No período da tarde, a Shizu foi levar o seu manuscrito para o Tsuna e novamente foi rejeitada. Já faz um ano que ela está tentando se tornar uma escritora. Refletindo, ela vê o Yuki debaixo da ponte e lá desabafa falando que o seu manuscrito foi rejeitado novamente. O protagonista fica muito preocupado se caso ela se tornar uma escritora, ele vai perder a sua assistente. Ele vai fazer de tudo para ajudá-la até comprar um apartamento maior para que os dois possam trabalhar juntos. Ele está pensando em usar a Otsuna como base no seu mangá por ter melões pequenos. Ela brava dá um checkmate no protagonista. Pós pagamento, Yuki decide levar as garotas para as fontes termais com todas as despesas pagas. Quando chega na praia, ele fica todo animadinho por vê-la de biquíni. Tirando fotos, ele percebe que o sutiã da Shizu foi levado pelo mar indo parar no seu pé. Porém, não foi apenas a parte de cima, de baixo também, mas veio outra onda e levou os shorts do Yuki também. Depois da confusão, eles foram tomar um banho nas fontes termais. Sabendo de tudo, ele alugou misto para vê-las tomarem banho. No entanto, elas não permitem que ele use a fonte termais, mas ficaram com dó e colocaram uma venda nos olhos do Prota. Sem enxergar nada, ele tropeça e mostra o jubileu para todas as garotas. Preparadas para dormir, o protagonista chega dizendo que só alugou um quarto. Como ele é um tarado, elas ficam com medo de ser atacadas à noite e o coloca para fora. Porém, elas ficam com dó e quando abre a porta, o vê abraçado com as calcinhas e sutiã e sendo chutado para longe. No outro dia, nos é apresentado a Chacina Sahodo, a irmã da Shizu. No entanto, a Chacina começa a mostrar o álbum de fotos para o Yuki e na parte que queria mostrar ela pelada, a Shizu queimou o álbum de fotos. Suada, ela pede para o protagonista tomar um banho junto com ela, mas a garota fica preocupada com a sua irmã que ela pode ficar velha e não ter ninguém para cuidar dela por causa do seu sonho de se tornar uma mangaka. Mesmo tendo sido rejeitada várias e várias vezes, ela não decide. O protagonista fala que tem o mais importante, o esforço, e isso ninguém ganha dela. Porém, a Shizu estava escutando lá de fora e a Shitsuna shippou muito os dois e fala que o protagonista pode ir pra cima dela com tudo, mas ele não esperava que iria tomar uma frigideirada na cara. Depois de muito trabalho, a Otsuna perdeu o último trem. O protagonista, como não é idiota, a convida para ficar na sua casa. Após o banho, a mãe da Otsuna liga para saber se está tudo bem. Responde que é o Yuri, ela desliga o celular para não incomodá-los. Ao amanhecer, Yuki pede para Kuro experimentar o vestido. No entanto, ela fica brava e tenta dar um golpe no Prota, mas ela tropeça e machuca o pé. Levando a mesma no hospital, não foi nada de grave, é apenas uma torção. Carregando-a de volta para casa, o protagonista fala que ela gosta muito de mangá e algum dia ela possa se tornar uma mangaka. Ela responde que não consegue pensar em nenhuma história interessante. Por tal esforço, Yuka parabeniza e fala que ela é incrível. E no outro dia, Shizu foi levar um novo manuscrito, dessa vez quem viu foi a editora-chefe, e novamente pediram para ela melhorar um pouco mais. Chegando na casa do Yuki, ele estava vestido com
uma garota para saber sobre o coração feminino e colocar no seu mangá. As pernas estavam parecendo do Chewbacca e elas decidiram raspar e o vestir como se fosse uma princesa. Sentindo sono, a Kuroi dorme e pede pelos melões da sua mãe, como o protagonista quer sentir um amor materno, dá o seu peito para ela mamar. Depois disso, seus manuscritos estão todos atrasados e tem um prazo de 3 dias para entregá-lo. Se caso não entregue, ficará sem videogame. Para fazê-lo acabar, a Chisu comenta que a Otsuna vai ser trocada por um homossexual maromba, e a partir desse momento ele faz manuscritos adoidado e adiantou o trabalho de um mês. No entanto, ela revela que tudo isso não passa de uma brincadeira e que não vai largar o emprego. De volta no passado, nos é mostrado o motivo que a Otsuna cortou o cabelo. Os dois começaram a trabalhar juntos na editora, ela supervisionava o protagonista o tempo todo, até que ele comentou que gostava dela como uma mulher. Ela fica pensando por vários e vários dias, até que recebe o telefonema da editora-chefe falando que é para passar mais tempo com Yuki, porque o prazo para entregar o mangá termina em 3 dias. Se esforçando ao máximo, ele foi capaz de terminar o mangá, mas a Otsuna derrama tinta e acaba com tudo. Ligando para a editora-chefe, a mesma responde que tem apenas um dia. Otsuna fala que vai pedir demissão porque a culpa foi dela, e o que não permite que isso aconteça e volta a fazer o mangá. Se dopando para não dormir, ele terminou a tempo. No outro dia, ela cortou o cabelo e falou para o protagonista que é para esperar até que se torne editora-chefe, para responder a sua declaração. Ela promete para o Yuki que se ele estiver solteiro daqui 2 anos ela vai namorar com ele. Indo até a consultoria, o protagonista encontra a Kuroi. Ao pegar o elevador, ela sente vontade de mijar, porém o elevador estragou e só vai arrumar dentro de 1 hora. Não aguentando mais segurar, ela pega o chicote para matar o Yuki, porque não aguentaria viver com ele a chamando de mijona. O garoto aceita morrer por ela e não aguentando mais segurar, ela pega a garrafinha e na hora que vai mijar o elevador volta a funcionar. Mais tarde a Hana termina os desenhos e para animar o Yuki ela se veste de coelhinha. Depois de horas e horas finalmente terminou, para agradá-lo ela fez comida e deixou dormir no seu colo. Mais tarde a Chisu está com problema e saiu com o guarda-chuva e de repente começou a chover. Yuki foi até lá para levar o guarda-chuva, mas ele não contava que ela tinha comprado um. Voltando para casa ele comenta que o sonho de um garoto é andar em um só guarda-chuva com uma menina. O prota pergunta se ela já dividiu um guarda-chuva antes com um garoto. Ela responde que tinha alguns garotos que se declararam para ela. Como a Chizu não tinha tempo nenhum, ela nunca aceitou. Yuki fica muito feliz e volta para casa. Logo após a Otsuna chegar na casa do protagonista, ele percebe que ela mudou e não será mais a mesma, porque os melões dela cresceram 1 centímetro. Mais tarde aparece a Kuroi bêbada porque comeu doce que continham álcool. Ela ficou completamente alucinada e até deu banho nos gatos que o protagonista estava tomando de conta. No dia seguinte, novamente a Chizu tem um mangá rejeitado. Após ver isso, o Yuki comenta que está faltando um pouco mais de sentimento e mostra como realmente ela é, porque todos os mascotes que ela faz são todos esquisitos. A Chizu refuta falando que ele fica imaginando a sua calcinha todo dia, se responder corretamente ela vai mostrar para ele. O garoto respondeu que sim, mas era apenas uma pegadinha. Amanhecendo, a Chizu termina o seu manuscrito e dessa vez ela está muito confiante. Ao entregar para a Otsuna ler, ela vê uma grande melhoria. No entanto, está faltando uma coisa, o polimento, o que promete ajudar, mas as aulas do prota são muito rigorosas. Após dias e dias, ele finalmente terminou e quando sai o resultado, ela ganhou. O mangá é muito pesado e terá que ser adiado. No dia seguinte, o protagonista consegue ver a personalidade das garotas apenas com as suas calcinhas, mas elas ficam curiosas para saber o tipo de cueca que ele usa. É a branca para mostrar a pureza do seu coração.